Fala galera, saudações brunegras, mais um vídeo do nosso canal, quarta-feira é dia de jogo do Mengão, já estou aqui ansioso com unhas ruídas, vamos trazer para vocês aqui as últimas informações dos bastidores de tudo que está acontecendo no Flamengo, que já se encontra em Santos para a partida de hoje contra o São Paulo às 21h30, a transmissão que é na Vila Belmiro, né, todos sabem aí que vai ter show no Morumbis, portanto vai ser na Vila Belmiro, num contrato do São Paulo com o Santos, melhor para a gente, e às 21h30 direto pela Globo para todo o Brasil. Flamengo, provável escalação aí com Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Saul e Arrascaeta, na frente Araújo, na direita Plata centralizado e na esquerda Samuel Lino. Felipe Luiz não terá a presença de alguns jogadores, sendo que Carrascal e Cebolinha estarão à disposição para essa partida. O importante do Flamengo, para suas pretensões, não deixar o Palmeiras escapar. O Flamengo não pode perder ponto nenhum nesse jogo. Temos aí que correr atrás e ficar na cola do Palmeiras até eles tropeçarem e a gente conseguir essa vantagem aí para levá-la até o fim da temporada. Galera, vamos ao vídeo que interessa. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras. Valeu! Muito boa tarde, gente boa! Começando agora o Globo Esporte para te deixar bem informado, vai ficar sabendo tudo, hein? Sobre essa grande quarta-feira de futebol, tem Flamengo e São Paulo ao vivo na Globo, depois de 3 graças. Mais uma rodada aí, né? Nessa luta pelo título Brasileirão, tá ali bonito, ponto a ponto com o Palmeiras. Deixa eu já acionar nossa reportagem ao vivo. José Renato Ambrosio, fala lá da Vila Belmiro que vai receber esse jogo. É isso, o jogo vai ser na Vila, né, Zé Renato? Não é rolê aleatório. Oi, Escobar, boa tarde para você que nos acompanha no GE. O São Paulo tem uma série de shows programados para o Morumbi e vai mandar os seus jogos nessa reta final de temporada aqui na Vila Belmiro. E é o estádio onde o Flamengo tenta retomar essa liderança do Brasileirão. O Flamengo chegou ontem à noite aqui à cidade de Santos, está concentrado, está preparado. E a gente já vai começar colocando o campinho no ar. É o que o torcedor quer saber. Quem deve jogar hoje à noite? Vamos dar uma olhada aí nos planos do Felipe Luiz. O time deve começar com o Rossi. Na lateral direita, o Felipe sempre testa ali de acordo com os adversários. Varela ou Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino. Esses são os nomes, porque tem uma série de peças que não podem jogar hoje à noite. O Flamengo, tem 5 desfalques para esse duelo contra o São Paulo. 3 lesionados e 2 suspensos. Bruno Henrique e Everton Araújo estão suspensos. Jorginho com problema na coxa e Léo Ortiz com problema no tornozelo. Esses estão machucados, além do Pedro com aquele problema no antebraço. Um quebra-cabeças aí para o Felipe pensar, Escobar. Beleza, e a torcida do Flamengo gosta muito do Carrascal, não à toa, tem jogado muito bem. Tem chance dele jogar, Zé Renato? Ele veio para Santos, isso já é um grande indicativo. O jogo contra o Sport, o Carrascal saiu com uma dor na costela, existia até a preocupação de que fosse uma fratura, mas não é um edema, uma pancada ali. O Carrascal treinou ontem, tá liberado, a dúvida é se vai sair jogando, se vai ser uma opção. Ele joga em todas as posições da frente, é uma arma importante pro Flamengo e vai estar aqui na Vila Belmiro hoje. O gramado parece que tá muito bom, vai ser bonito aí receber esse grande jogo. Zé Renato, o repórter Nato. Um abraço para você, querido Zé Renato Ambrosio. Hoje também tem clássico carioca, gente, pelo Brasileirão, Botafogo e Vasco no Nilton. Os dois ali de olho numa vaga para Libertadores do ano que vem, juntinhos, apertado o negócio. Bora começar falando de Botafogo, porque é o mandante. Lívia Laranjeira, direto do Nilton, com informações do Fogão. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O Botafogo fez ontem à tarde, aqui mesmo no Nilton Santos, o último treino para a partida de hoje. E o David Ancelotti testou algumas alternativas, algumas formações. A gente sabe que de praxe ele só define a escalação horas antes do jogo, mas dá para adiantar que Savarino e Joaquim Correia, o Tuco Correia, participaram normalmente da atividade e vão ser relacionados. O Savarino está recuperado de uma virose, já deve voltar inclusive ao time titular. O Joaquim Correia, esse é tratado com mais cautela, ele estava com uma lesão muscular na panturrilha, deve ficar como opção no banco de reservas. A gente separou um campinho provável do Botafogo, vamos colocar na tela. Léo Link no gol, Vitinho, David Ricardo, Barbosa e aí na lateral esquerda Cuiabano ou Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo ou Nilton, Santi Rodrigues, Savarino, Jefinho e lá na frente Cris Ramos, Arthur Cabral também é uma opção. Algumas dúvidas então no Botafogo. Vamos falar do Vasco? Bom, Vasco já tem 2 coisas que não são dúvidas. 2 jogadores importantes estão fora do jogo de hoje, né?
Paulo Henrique e Nuno Moreira, os dois tomaram o terceiro cartão amarelo na derrota para o São Paulo, então já são desfalques certos para o Fernando Diniz. Na lateral direita, Puma Rodrigues é o substituto natural. No ataque, o Verratti deve ser o titular, mas o David também corre por fora, também aparece como opção. E no meio, o Cauã Barros é dúvida, viu, Escobar? Ele tomou uma pancada na perna contra o São Paulo, treinou normalmente, está relacionado para o jogo, mas caso ele não tenha condições de começar, aí o Hugo Moura deve ser titular. Também temos um Vasco provável para colocar na tela, com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Barros, e aí com a opção do Hugo Moura, Tchê e Felipe Coutinho no meio, e aí um ataque com Ryan, Andrés Gomes e Verratti ou David. 6 pontos separam as duas equipes na tabela, jogo importante, os dois querendo voltar a vencer para continuar nessa briga por uma vaguinha na Libertadores. Escobar. Valeu, você que está assistindo ao Globo Esporte sabe tudo de Botafogo e Vasco graças a Lívia Laranjeira, a repórter que não está de bobeira. Um abraço para você, grande Lívia, simpatia. Amanhã tem Fluminense e Mirassol, esse jogo 7h30 da noite no Maracanã, né? Fluminense que vai ter a volta importante do Thiago Silva, também do Samuel Xavier, do Lúcio Acosta, o homem que arma ali as jogadas do Fluminense. Os três não jogaram, né, na derrota para o Ceará no domingo, fizeram muita falta. Com o técnico Zubeldia, bom lembrar, a Fluminense está 100% como mandante. Foram 5 vitórias em 5 jogos, nenhum gol sofrido. Tem que encher o Maracanã. Olha aqui o Rafinha. Hoje é nosso comentarista, mas você sabe, né? Fez história como jogador no Flamengo, fez história no São Paulo também. É por isso que hoje o cara vai estar com o coração dividido, imagina. Rafinha, um dia se encantou pelo Flamengo. O Flamengo tem um lugar especial no meu coração. Ele, que gosta do São Paulo já há muito tempo. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo São Paulo, que é o clube que eu torço desde criança. Pra ter duas paixões não tem jeito. Deu tudo certo, né? Um casamento que deu certo. Só tendo 2 corações no peito. Consegui ser campeão pelo São Paulo, que é o clube do meu coração. No São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil em 2023, em cima do Flamengo. Quando você é jogador só, beleza. Agora, quando você é jogador e torcedor do time, são 2 emoções. E isso aí mexia muito comigo. E ainda ganhou a Supercopa do Brasil no ano seguinte. Agora, essa aqui, ele só conquistou jogando pelo Flamengo. A Taça do Brasileirão. Assim como a Libertadores, no ano mágico de 2019. Logo na primeira temporada do Rafinha no Flamengo. Obrigado, flamenguista. Obrigado, toda a nação. Libertadores 2019, o Mengão é campeão. Ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Cara, acho que foi não só um capítulo, mas acho que é uma passagem marcante na minha vida. Fora os títulos, claro que é especial, que fica marcado, e tenho certeza que eu também tenho um lugar especial no coração de todo torcedor. Hoje, São Paulo e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão. E agora? Para qual dos dois torcer? Ele já tinha ficado nesse dilema em junho no Mundial de Clubes, quando o Flamengo enfrentou outro time que o Rafinha tem ligação, história e paixão, o Bayern de Munique, onde jogou por 8 anos, também conquistando muitos títulos. Ele até fez uma brincadeira com os próprios sentimentos às vésperas da partida. Pra ter as 2 paixões não tem jeito, só tenho 2 corações no meu peito, mas eu só tenho um. Aí, pro jogão de hoje, quem me aparece não é o torcedor Rafinha, é o comentarista Rafinha. Espertinho. São Paulo precisa vencer, tá vindo de 2 vitórias, precisa vencer esse jogo, né, para continuar ali na briga para Libertadores. E o Flamengo não precisa nem falar, que é uma equipe, né, sólida, equipe qualificadíssima, tá na final da Libertadores, 2 clubes grandíssimos, brigando por, entre aspas, 3 pontos, que no final das contas valem muito. Ou se vale, Flamengo e São Paulo então, galera, ao vivo na Globo, depois de... Aí voltou ela. Hoje tem São Paulo e Flamengo, hein? Campeão nos 2 times, o Rafinha tá com o coração bem dividido. Rafinha, um dia se encantou pelo Flamengo. O Flamengo tem um lugar especial no meu coração. Ele, que gosta do São Paulo já há muito tempo. Eu consegui ser campeão pelo São Paulo, que é o clube do meu coração. No São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil em 2023, em cima do Flamengo.
Aquele ano de 2023, ninguém apostava que a gente chegaria naquela decisão, né? Sport nas oitavas, Palmeiras nas quartas, Corinthians na semi e Flamengo na final. Ganhamos contra todos eles e, cara, vou dizer que eu não tinha noção de como era ser campeão no São Paulo. Porque quando você é jogador só, beleza. Agora, quando você é jogador e torcedor do time, são duas emoções e isso aí mexia muito comigo. E ainda ganhou a Supercopa do Brasil no ano seguinte. Agora, essa aqui, ele só conquistou jogando pelo Flamengo. A Taça do Brasileirão. Assim como a Libertadores, no ano mágico de 2019. Logo na primeira temporada do Rafinha no Flamengo. Ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Cara, acho que foi não só um capítulo, mas acho uma passagem marcante na minha vida. Fora os títulos, claro que é especial, que fica marcado. Ele ganhou novamente o Brasileiro em 2020 e mais Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. E tenho certeza que eu também tenho um lugar especial no coração de todo torcedor. Hoje, São Paulo e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão. E agora? Para qual dos dois torcer? Aí, pro jogão de hoje, quem me aparece não é o torcedor Rafinha. É o comentarista Rafinha. Espertinho. São Paulo precisa vencer, tá vindo de 2 vitórias. Precisa vencer esse jogo, né, para continuar ali na briga para Libertadores. E o Flamengo não precisa nem falar, que é uma equipe, né, sólida, uma equipe qualificadíssima. Tá na final da Libertadores. 2 clubes grandíssimos brigando por, entre aspas, 3 pontos que no final das contas valem muito. Então eu vou começar por esse último comentário do nosso hoje comentarista, nosso colega Rafinha. É mais uma final para o São Paulo que pensa na vaga direta para a Libertadores, né, Jô? Tem um clima assim de decisão, né? Ah, tem. Vale muito para o Flamengo, mas vale muito para o São Paulo também, porque tinha essa virada de chave, né, nesse momento do campeonato, quando talvez o torcedor não esperasse mais nada. Vem 2 vitórias consecutivas, né, contra o Bahia em casa, no Morumbi, e contra o Vasco em São Januário. Aí você olha para a tabela, 44 pontos, dá para beliscar. Dá para brigar até por uma vaga direta, né? Já que é um G5 hoje, então dá para brigar. E o sentimento é esse. Agora, quando a gente fala da realidade do São Paulo em termos de escalação, força disponível para enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro, lembro de uma frase do próprio Crespo, logo depois da vitória contra o Vasco. Olha, a adaptação é comigo mesmo. Ele vai ter que adaptar de novo, Mário. Para esse jogo, pensa no lado esquerdo do São Paulo, ele não tem ninguém. Ele vai ter que improvisar. Ele não tem o Alan Franco na zaga e ele não tem nenhum lateral esquerdo, porque o Enzo Dias não está disponível e o Wendel está machucado. Então, eu até estranhei quando eu vi a possível escalação. Ele pode surpreender. Pode. Porque ele tem o Cédric do lado direito de volta e ele tem o menino da base, o Mike. Eu não sei se ele pode inverter algum de lado. Se ele não inverter... ou ele vai pelo improviso, ou ele vai por um jogador que estava bem sumido, que é o Patrick Lanza. Da base. Né? Da base, mas que recebeu já muitas oportunidades com o próprio Zubeldia. Foi muito criticado o Patrick. Então ele viveu um momento muito turbulento. Tinha sumido, acho até que ele foi emprestado em algum momento. Eu realmente, quando eu vi o nome do Patrick, eu até demorei para me tocar que o Patrick era o Patrick Lanza. Então, ele tem essas 2 opções. Dar mais uma oportunidade pro Patrick Lanza ou fazer um improviso, que é o que ele mais tem feito nesse Campeonato Brasileiro. Cada hora é um improviso diferente. Boa notícia é que ele tem o Luciano de volta, né? Então, provavelmente, a dupla de ataque vai ser formada entre o Luciano e o Lucas Moura. Lucas Moura seria o 4º jogo consecutivo como titular do Lucas Moura nesse retorno. No mais é isso. O Cédric de volta, né, no lado direito. Essa dúvida se ele vai improvisar ou não no lado esquerdo. E essa baixa que ele tem provavelmente vai ser o Sabino, o zagueiro pelo lado esquerdo do São Paulo, já que o São Paulo joga com 3 zagueiros, né? Teve essa mudança de sistema desde a chegada do Crespo. E mesmo quando ele não tinha ninguém, ele deu um jeitinho de jogar com 3 zagueiros. Lembrando que contra o Fortaleza improvisou 2 volantes, né? Luiz Gustavo e o Negruti da base. Então, provavelmente vai manter o esquema. E vai... Zagueiro ele tem, né? Ferrarese, Arboleda e o Sabino lado esquerdo. O problema realmente são essas adaptações que ele vai precisar fazer nas alas do São Paulo. Não quero desanimar ninguém, não estou aqui para desanimar. Na verdade, eu sei que eu desanimo às vezes, mas assim... você tem esse... Não quero desanimar, pra isso, sim. não quero desanimar ninguém. Gente, né, Mari? A gente é muito alegre. Não quero desanimar ninguém, mas São Paulo não disputa vaga na direta
Ué? Na fase de grupos. Uai, se meter uma sequência aí... Se engrenar, essa aí seria a terceira vitória, se vier. Tá bom, assim. Se vier, no caso, não, que ainda tem... a gente pode usar exemplos que ocorrem raramente, tá? O Corinthians fez 9 vitórias seguidas no ano passado e entrou na pré-Libertadores, tá? O São Paulo tem 6 pontos de diferença para a 5ª posição e perde no critério de desempate. Nós estamos falando de 21 pontos disputados, de times que perdem poucos pontos e times que ganham poucos pontos. São Paulo, até a última partida, não vinha numa sequência tão boa assim. Então... Só tô falando que pode. Não, que pode, a matemática permite. E outra, a Libertadores pode pegar o São Paulo, que pode abrir a 6ª vaga direta se o Cruzeiro... O São Paulo pode ser ido, né? Que às vezes ele não vai, mas então, vai. Exatamente, é a Libertadores culposa. A fase de grupos, você entrou na fase de grupos da Libertadores? Fui não, entrado. A fase de grupos que entrou em mim. Eu fui entrado na Aí pode acontecer. Só para ser justo Pode aqui também. com o Patrick, de fato ele não foi bem avaliado, especialmente no último jogo dele, que foi a derrota do São Paulo pro Grêmio 2-0. Ninguém foi bem, tá? Não foi só ele, não. Ô, Jojo, um beijo. Até amanhã, viu? Beijo, gente. Até daqui a pouco, então. Até daqui a pouco, é verdade. Ainda tem o Taon. Luiz, ele tá com o melhor elenco do Brasil, só que o melhor elenco do Brasil é o elenco do Flamengo há muito tempo. Sim. E a gente não pode esquecer que passaram por lá Tite, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, eu até esqueço os nomes lá, Dorival. Paulo Souza, o Dorival foi o único que conseguiu entregar, desses todos, entregar algo que o Flamengo precisava. Todos os outros não conseguiram. E ele está na final da Libertadores e a 1 ponto do líder do Campeonato Brasileiro. Na primeira temporada como técnico, sendo que ele assume ano passado, em 1 mês, 2 meses, ele é campeão da Copa do Brasil. Assumiu já contra o Corinthians. Consegue vaga, cara. sendo muito inteligente taticamente. Um jogador a menos contra o Corinthians em Ele Itaquera. teve a mesma tática do que aconteceu contra o Racing. Agora contra o fez Racing a linha e Corinthians. de 5, times com qualidades equivalentes, né? O Corinthians do ano passado com o Racing desse ano. E ele conseguiu. Em relação a essa pergunta, passar. Dimas, eu acho o seguinte: o que esperar do duelo? Para mim, o jogo é mais importante para o Flamengo do que para o São Paulo, mas o jogo é mais importante para o Crespo do que para o Felipe Luiz. Isso eu ia perguntar. Quem que entra mais pressionado sim. dos dois treinadores? O Felipe Luiz não depende desse jogo para seguir no Flamengo. Já o Flamengo depende do jogo para seguir na luta pelo Crespo, título. se não conseguir uma vaga na pré-Libertadores, pode ser que ele não esteja no São Paulo no ano que vem. Então, um último ponto do Felipe Luiz, que eu acho legal ressaltar sempre. O Flamengo é um time com muita qualidade técnica. Então, naturalmente, tem sempre essa pressão que o Flamengo tem que jogar bonito. Tem que jogar pra frente, porque a torcida exige. Principalmente depois do 8x0. 8x0 colocou a baliza lá em cima. Régua, né? Eu acho que isso é sempre, com todos os técnicos. O Tite era massacrado, nunca foi bem quisto pela torcida do Flamengo, porque não praticava um futebol que a torcida gostava, Tem né? nada mais maravilhoso que 1x0. Mas 1x0 a torcida é um do Flamengo pede isso. maravilhoso. Cara, o Felipe Luiz, ele conseguiu transformar o Flamengo em disparada a melhor defesa do Brasil. Você pega o número de gols sofridos no Brasileiro, é um Poucas absurdo. derrotas, né? Pouquíssimas derrotas e poucos gols sofridos. É um time defensivamente genial, na minha visão. Então, esse é o maior mérito do Felipe Luiz. Conseguir transformar um time que naturalmente vai ser o protagonista de todas as partidas, porque ele é tecnicamente superior a 99% dos times que ele enfrenta, na realidade. Talvez hoje só o Palmeiras, na América do Sul, consiga pegar o Flamengo e tentar olhar de frente, de cara a cara e jogar bola. E ele é a melhor defesa. Isso talvez seja a escola Simeone, né? Com certeza, em algum momento, o Simeone fez essa linha com 5 e ele olha e repete com muito mérito. Cara, mais risco de perder pontos na rodada, né? Se é o Flamengo ou se é o Palmeiras. Eu ainda acho que é o Flamengo, tá? Mesmo Mesmo indo pra Vila Belmiro, eu acho que... Cara, o Santos, na boa, o Santos teve 2 jogos em casa contra Fortaleza e Vitória pra literalmente acabar com... E não aproveitou. Não aproveitou. Perdeu do Vitória, empatou com Fortaleza e empatou com Fortaleza jogando pior que Fortaleza, né? É bom que se diga assim. Se tivesse um vencedor Quando o Neymar entrou... Quando o Neymar entrou, melhorou um pouquinho. Inclusive, amanhã Neymar é dúvida, né? Só que o Neymar grama sintético tudo. Então, eu acho que o Palmeiras em casa é mais favorito contra o Santos do que o Flamengo contra o São Paulo, apesar dessa diferença ter diminuído por ter saído do Morumbi. Projetar, se o Santos estiver fazendo uma projeção de pontos na tabela, ele tem 3 jogos dificílimos agora, que é Palmeiras aqui, Flamengo e Palmeiras de novo. Flamengo e Palmeiras de novo. Exato. Então o Santos tem o olha... Mirassol. Tem uma que piora mais ainda depois. Tem o Inter fora. O Inter fora. Não, depois tem Sport em casa, Por isso que ele tinha que ter aproveitado Fortaleza e Vitória em casa. Mas o que eu tô dizendo isso porque o Santos olha para esse jogo do Palmeiras como um ponto valendo ouro. Isso. Então o Santos vai para o Allianz Parque
por 1 ponto. 1 ponto para o São Paulo não é suficiente. Não é então suficiente, então ele vai jogar. Então por isso que eu acho que é meio que equivalente ali, as dificuldades Eu são acho equivalentes. curioso porque a gente sempre tende a colocar, a pressão negativa como uma pressão maior do que a pressão positiva, né? O que quer dizer assim? Pô, se o Crespo perder, o São Paulo não for para a Libertadores, é capaz que ele não fique no São Paulo pro ano que vem. Se o Felipe Luiz perder, ele só não vai ser campeão, só que ele tá brigando lá em cima. E ele tá tranquilo. Eu acho difícil essa comparação, porque o Flamengo, ele tem uma pressão por títulos tão grande quanto o São Paulo tem hoje para ir para Libertadores. O Flamengo e a briga que tem nos bastidores, em tudo que envolve Palmeiras e Flamengo, você não conseguir superar o Palmeiras, cria uma crise interna, um debate interno muito grande, porque os dois estão brigando muito forte para ver quem que vai, entre aspas, dominar. Então eu tenho muita dificuldade de falar qual pressão é maior, assim, porque a pressão para ganhar, neste caso, ela é tão grande quanto a pressão por medo de perder o cargo no São Paulo, entendeu? Bom, meus amigos, uma rápida explanação aqui sobre essa partida importante, interessante do Flamengo hoje no estádio da Vila Belmiro, o estádio do Santos, né, em Santos, contra o São Paulo, mando de campo do São Paulo, ele transferiu o jogo para Santos devido a um show que terá no Morumbi. O Flamengo tem nada com isso, vai ser até bom, com certeza terão mais torcedores do Flamengo em Santos do que teria no Morumbi. Dito isso, vamos aí ao horário do jogo, 21h30 pela Globo, direto, transmissão para todo o Brasil, TV aberta. Teremos aí como juízes Rodrigo José Pereira Lima, já conhecido e famoso, né, do nosso torcedor, e no VAR, o senhor Rodrigo D'Alonso Ferreira, parece até uma dupla, né? Rodrigo Pereira e Rodrigo Ferreira no VAR. Pedir que esses árbitros não queiram aparecer mais que o jogo, mais que os jogadores, mais que a torcedor, enfim, que eles passem despercebidos, que não tenha nenhuma situação constrangedora, porque o São Paulo também vira e mexe está envolvido aí em problemas de arbitragem, né? Assim como o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, enfim, alguns times aí que são marcados por essas alterações, né, de marcação, com essas marcações indevidas, com essas marcações exageradas, enfim, que tudo corra bem na parte da arbitragem, que possa reinar o melhor jogo, o melhor futebol. O Flamengo tem tudo para vencer, mesmo com um time aí alternativo para alguns. O ataque aí com Plata, porque o Bruno Henrique está suspenso, Plata no centroavante, na direita Araújo, na esquerda Samuel Lino, né? No meio campo Carrascal não pode jogar, então Arrascaeta é o titular nosso, com o Saul, deve jogar mais encostado ali no ataque, Pulgar fazendo o nosso fechamento do meio do campo, Danilo Léo Pereira na zaga, na esquerda deve ser Ayrton Lucas, muito provavelmente, na direita Emerson Royal e no gol o nosso querido Rossi. Então não tem muito mistério sobre o que Felipe Luiz tem, esse aí no meu entendimento é o melhor time para pôr em campo, não tem muito como fugir desse padrão, salvo uma outra coisa que acontece no treinamento e que a gente não tem acesso, não tem informação. Fora isso, jogo importantíssimo do Flamengo, não podemos deixar de perder pontos para esse jogo de hoje, precisamos vencer, vencer ou vencer, caso tenhamos alguma aspiração no Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem 1 ponto à frente, tem uma vitória a mais, então precisamos tirar isso, e para isso nós precisamos sempre fazer o nosso placar, independente de onde jogamos e qual seja o adversário, e precisamos ainda torcer para que o Palmeiras perca ponto, né? Que aí as coisas já estão adiantadas. O Flamengo se colocou nessa situação difícil, perdeu ponto para times importantes e times ruins que estão mais na parte de baixo da tabela. Isso aí acabou complicando o Flamengo. Venceu os principais adversários, mas perdeu para aqueles que não podia. E por isso está nessa situação. Então cabe aos jogadores que se colocaram nessa situação reverterem esse processo e ganharem pontos daqueles times que teoricamente a gente poderia até mesmo empatar, que é o caso do São Paulo. Então o Flamengo fica a missão difícil hoje de vencer a qualquer custo, né, e que possa aí ficar torcendo amanhã, o Palmeiras possa perder ponto amanhã na sua partida e que o Flamengo possa passar à frente e a gente administrar isso aí até o final. Não podemos esquecer que temos o duelo do dia 29 contra a Porcada, valendo a Libertadores da América, e o Flamengo tem que estar numa sequência boa. E além de tudo, ainda tem que controlar elenco, porque esse jogo vai ser importante, é o jogo chave do ano, é a decisão, é a grande final, precisamos vencer, já perdemos uma para eles de bobeira, aquela entregada do fatídico Andrés Pereira, e nós não podemos dar esse mole novamente. Embora reconheçamos que ele tem um time muito bom também, vai ser um grande jogo, um jogo aberto em que qualquer um pode vencer. Mas falando da partida contra o São Paulo hoje, então,
confronto, ele é muito importante aí para as pretensões do Flamengo na temporada, e o Flamengo não pode sequer empatar essa partida. Fica aí já o desespero e as unhas roídas para poder aguardar esse jogo importantíssimo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Galera, amanhã a gente vem trazendo aí tudo o que aconteceu nessa partida e as reverberações da nossa vitória, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu!